Sequenciamento do genoma. Com a chegada do coronavírus, a expressão saiu dos laboratórios para o dia a dia de todo mundo. Mas afinal, o que é o sequenciamento do genoma? E por que ele é importante na luta contra a pandemia de Covid-19? Todos os organismos vivos têm genoma. É ele que contém as informações genéticas hereditárias daquele ser. Compreender o genoma ajuda a estudar os seres a quem aqueles dados pertencem. Em linguagem técnica, esse levantamento é conhecido como sequenciamento de genoma. Esse processo é feito, por exemplo, quando se quer descobrir a paternidade de alguém. Nesse caso, a técnica ficou conhecida como teste de DNA e é capaz de indicar quando um indivíduo é, de fato, pai ou mãe de outro. No caso de outros seres vivos, o método é exatamente o mesmo. E é essa técnica que permite conhecer detalhes sobre vírus e bactérias para desenvolver formas de combatê-los quando necessário. Uma tecnologia que está começando a ser mais utilizada no momento. Nos últimos anos, desde o início do sequenciamento genômico, era uma tecnologia muito cara, muito complexa. Então, conforme foi passando os anos, isso foi diminuindo, né? O tempo de fazer, o custo, a complexidade. Então, a ideia do nosso laboratório, principalmente, sempre foi de fazer isso muito mais rápido, porque sequenciamento genômico é muito importante para ver taxa mutacional, por exemplo, gravidade de casos que tem alguma mutação que é diferente de outra, de um paciente saudável. Dá para, a partir das sequências genômicas, alguns analistas usam para fazer vacina, porque precisa dessas sequências. Para fazer medicamento, por exemplo, tem um medicamento que age contra um vírus, só que aí esse vírus sofre muita mutação, daqui a pouco esse medicamento já não vai mais servir. Então é importante sempre estar fazendo sequenciamento para a gente estar conseguindo ver isso. E com essa informação que é gerada durante o sequenciamento, você consegue decifrar muitas coisas, né? Você consegue, com o compilado desses dados, você pode entender como que o micro-organismo, né, o vírus, ele consegue se disseminar na população. Você consegue também identificar fatores de virulência, se ele vai se tornar mais infectante ou não, ou causar algum outro, se tem alguma mutação que pode causar algum problema severo, né, na população. Você consegue também, com mais dados ainda, você consegue também talvez ajudar a produzir uma vacina, mas essa produção ela é bem longa. Você consegue também ajudar em tratamentos, medicações, você consegue avaliar se o paciente, por que o paciente não conseguiu responder a tal medicação, ao tal tratamento. Então, o sequenciamento genético é importante para tudo, ele responde muita coisa. Antes de entender como funciona o sequenciamento do genoma, é importante saber que ele é composto por nucleotídeos. Esses elementos também são conhecidos como bases e são formados por pequenos pedaços representados por diferentes letras. Cada ser vivo tem uma quantidade diferente de nucleotídeos. O genoma de um ser humano, por exemplo, tem cerca de 3 bilhões dessas bases. Para saber qual o sequenciamento completo de um genoma, é preciso determinar cada uma delas e em que ordem elas se encontram. O sequenciamento de genoma pode ser definido como os processos bioquímicos que permitem identificar cada nucleotídeo em uma cadeia de DNA ou RNA. Dessa forma, a informação genética do organismo vivo em estudo pode ser lida letra a letra na sequência em que elas aparecem. Então a gente pega essa amostra inicial, a gente faz a extração do material genético, seja RNA ou DNA. A partir do material genético extraído, a gente faz um processo que a gente chama de preparo de biblioteca de sequenciamento, que é deixar essa amostra preparada para ser aplicada no chip de sequenciamento. Então, consiste apenas em colocar um adaptador nesse filamento de RNA, que é o adaptador que direciona o RNA para ser lido durante o sequenciamento. O primeiro passo para começar o processo de sequenciamento é preparar a amostra a ser utilizada. Para isso, é necessário submeter o fragmento de DNA ou RNA que se quer analisar a uma sequência de procedimentos. Durante esse processo, são inseridos diferentes reagentes na amostra e elas são submetidas a várias etapas.
Uma vez que a amostra esteja preparada, ela é inserida em um sequenciador. No interior desse dispositivo, há proteínas com nanômetros de diferentes diâmetros que são submetidas a uma corrente elétrica. E é justamente ali dentro que o processo de leitura das bases acontece. E no momento que passa as bases de DNA, que são aquelas letrinhas, cada base daquela altera de maneira diferente essa corrente. Então, formam sinais elétricos. Então, por exemplo, uma base A altera de um jeito, uma base T de outro. Depois disso, a gente faz a análise bioinformática, que passa essas alterações elétricas para a base. Então, a gente sabe, a gente consegue montar esse genoma e ter o genoma completo em seguida, depois das análises. Então, para fazer o sequenciamento, é necessário digitalizar pequenos trechos do genoma para que os nucleotídeos possam ser lidos separadamente. Como a quantidade de bases em geral é muito grande, a análise é feita com o auxílio de recursos computacionais de bioinformática. Depois que cada um dos nucleotídeos é examinado, é possível remontar a sequência na ordem correta com o auxílio de algoritmos específicos. Por isso, o avanço da tecnologia tornou possível processar genomas em menor tempo. Quando se está fazendo um teste de DNA para determinar a paternidade de um indivíduo, por exemplo, a sequência de bases obtida após o sequenciamento é comparada com a do suposto pai ou a da suposta mãe. No caso de outros organismos vivos, são usados genomas referência para fazer essa verificação. Depois que o sequenciamento de genoma é concluído, há várias aplicações possíveis. No caso do ser humano, por exemplo, as informações podem ser usadas para determinar possíveis alterações genéticas. Já no caso de vírus, elas permitem desde saber como agir diante daquele micro-organismo, dependendo de quão infectante ele é, até criar vacinas para combatê-los.